Olá, secretário Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Que bom tê-lo aqui conosco na CNN Brasil. Secretário, eu já começo lhe perguntando sobre o boletim macrofiscal hoje apresentado por vocês, que mantém uma diferença relevante, principalmente para crescimento e também para o resultado das contas fiscais, na comparação com as contas do mercado, dos economistas de mercado. Queria lhe ouvir sobre qual a sua explicação para essa distância ainda das previsões e uma demora da convergência da visão e da expectativa sobre a economia. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Eu acredito que, na realidade, a distância entre a projeção da SPE e a projeção do mercado no início do ano era muito maior do que nós vemos agora, né? Nós começamos o ano com a SPE prevendo 2,1%, o mercado estava com em torno de 0,8%. Era uma distância bastante relevante, era mais que o dobro, quase 3 vezes maior a projeção de crescimento da SPE do que a do mercado. Ao longo dos meses, isso foi se aproximando, principalmente quando os dados de atividade foram sendo divulgados pelo IBGE e foi se comprovando um crescimento maior até do que a SPE esperava, mas enormemente maior do que a expectativa do mercado. Então, nós fomos corrigindo. Quando saiu o PIB do primeiro trimestre, que veio muito forte, principalmente puxado pela agricultura, nós corrigimos para 2,5% as nossas projeções. O mercado também corrigiu para cima, mas não chegou em 2,5%, chegou em 2,2%, algo próximo disso. E agora nós corrigimos, uma vez que saiu o PIB do segundo trimestre também bastante forte, acima das nossas expectativas, para 3,2%. Hoje, as expectativas divulgadas pelo Boletim Focus trazem o mercado se aproximando já de 2,9%. Então, a distância entre a SPE e o mercado realmente se reduziu. As expectativas de mercado convergiram para mais próximo das expectativas da SPE. Isso também é verdade para a inflação. O mercado esperava algo em torno de 6% para o IPCA. Hoje, a nossa projeção é de 4,85% e está muito próximo da mediana do mercado. Então, conforme os dados vão sendo apresentados, tanto pelo IBGE quanto, obviamente, o IBGE é o dado oficial, mas os dados antecedentes vão aparecendo também, parece que está havendo uma convergência das projeções da SPE com as projeções do mercado, sendo que as projeções do mercado sistematicamente vêm se aproximando daquelas projeções que a SPE tem feito. Secretário, vou chamar a Renata Agostini, nossa analista de política de Brasília, que participa com a gente aqui. Olá, secretário. A Fazenda está projetando um crescimento maior neste ano, em 2023, mas não está, a princípio, entendendo que vai haver uma pressão inflacionária adicional significativa. Uma aposta, então, ainda no controle de inflação até o final do ano. Nesse sentido, aí já pegando o seu olhar para os efeitos disso na Selic, o senhor entende que há espaço para uma queda adicional na taxa de juros, além do 0,5 ponto percentual que é o esperado? Olha, obviamente a avaliação sobre a trajetória da inflação e os caminhos da política monetária são feitos pelo Banco Central. O que está muito claro para todos nós é que o crescimento econômico de 2023 e também o projetado para 2024 estão surpreendendo para cima, digamos assim, não é? Como eu disse, no início do ano o mercado projetava 0,8% de crescimento com uma inflação próxima de 6%. Nós vamos ter algo superior a 3% ou muito próximo de 3%, nossa projeção é 3,2%, com uma inflação abaixo de 5%. Ou seja, mostrando que o país tem espaço para crescer mais sem que isso pressione a inflação. Isso não sou eu que estou falando e nem são as próprias expectativas do mercado, são os próprios dados. Os dados que demonstram. E isso, inclusive, do ponto de vista da composição da inflação. Se você olhar a composição da inflação, você vai perceber que o que acontecia um tempo atrás era uma discussão, ok, a inflação está caindo, mas o núcleo, aquela inflação mais hardcore, mais dura, que é composta principalmente por serviços, né? Ela caía mais lentamente. Mas agora a nossa projeção de vários agentes de mercado é que o núcleo da inflação, ele termine o ano abaixo da inflação do IPCA cheio. O que mostra, na verdade,
que o argumento de que o núcleo não estava cedendo se desfez. Então, de fato, nós estamos vendo um processo de maior crescimento econômico com inflação mais baixa, inflação sob controle, o que é uma excelente notícia para o Brasil, não só para esse ano, como para os próximos, que prenuncia uma capacidade do Brasil crescer sem gerar inflação maior do que o previamente esperado pelo mercado. Secretário, isso está colocando um ponto bastante convergente entre o governo e o mercado, a compreensão do processo inflacionário, mas sobre a trajetória dos juros, do lado do setor privado, a preocupação é muito grande. Aí não estou só falando do mercado, não, estou falando de acadêmicos também, dos centros, né, de think tanks brasileiros, que hoje fazem uma leitura muito correta sobre o que está acontecendo no país. Um ponto levantado por eles é que o juro não vai conseguir cair muito, porque a percepção sobre as contas públicas e o fiscal e a entrega do déficit zero no ano que vem, ela vem se deteriorando. Na conta do mercado e de outros economistas, o governo só vai conseguir alcançar o déficit zero em 2024 se aumentar a carga tributária. O que o governo está vendo que o mercado e os economistas não veem e que, portanto, não colocam nessa conta os mesmos fatores? Thaís, isso é muito importante a gente esclarecer. A recuperação da base fiscal do Estado, ela, na verdade, quer dizer nós retomarmos o nível de receitas que nós tivemos no ano passado. Não é há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. No ano passado, o nível de receita federal líquida foi de 18,7% do PIB. Se nós tivermos esse mesmo nível de receita esse ano, o déficit vai ser algo em torno de 0,3%, quase próximo a zero. Nós não esperamos retomar totalmente a perda de receitas que aconteceu na passagem de 2022 para 2023 em um ano. Mas nós achamos plenamente possível que, com as medidas que nós encaminhamos para o Congresso, algumas delas já aprovadas, outras ainda em fase de discussão e aprovação, caso nós consigamos avançar nessa agenda, certo? Como país, recompondo a base fiscal do Estado, sem aumentar tributos, na verdade, apenas corrigindo distorções e promovendo isonomia tributária, igualdade de tributação para ricos e pobres. Se nós conseguirmos avançar nessa agenda, nós seremos capazes de recompor a base fiscal do Estado de maneira estrutural, sem depender o tempo todo de receitas recorrentes, e fazer isso ao mesmo tempo que nós promovemos uma reforma tributária, cujo objetivo não é aumentar a carga tributária, mas é melhorar a eficiência da tributação e simplificando e distribuindo renda a partir dessa reforma. Então, secretário, deixa eu só lhe perguntar, o senhor está dizendo que não vai haver aumento da carga tributária? Nosso objetivo é recompor o que foi perdido. Só que, em vez de recompor o que for perdido com medidas pontuais, medidas extraordinárias, recompor de forma estrutural. Como? Corrigindo distorções, promovendo equidade tributária e, ao mesmo tempo, aprovando uma reforma tributária cujo objetivo, inclusive isso está muito claro, escrito na proposta de reforma tributária sobre o consumo, que o objetivo não é arrecadar mais, é melhorar a eficiência, é melhorar a qualidade da tributação. Então, se nós corrigirmos as distorções, promovermos a justiça tributária, resolvermos uma questão que nós estamos encaminhando com a PL do CARF, as transações, que é a relação entre o fisco e o contribuinte, e, ao mesmo tempo, promovermos as reformas tributárias que melhorem a qualidade da tributação, ao final desse período a gente vai o quê? Recompor a carga tributária, a base fiscal que o Estado brasileiro perdeu nos últimos anos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade, a eficiência e a progressividade da tributação. É isso que nós estamos propondo. Renata. Secretário, mas ainda nesse ponto, né? O senhor citou agora corrigir distorções, promover equidade tributária, melhorar a eficiência. Ninguém vai ser contra nenhuma dessas medidas, né? A questão é, na fala do senhor tem muito cis. É preciso negociar com o Congresso e, se fosse fácil, talvez alguém já tivesse feito. Diante disso, o que a Fazenda tem de recursos ou de plano
para caso um desses projetos acabe frustrados lá no Congresso, então taxação de offshore, super ricos, ou até o CARF não renda tanto quanto a Fazenda esperava, como garantir essa meta de zerar o déficit que a Fazenda vem dizendo que está de pé? De fato, a parceria com o Congresso Nacional, eu diria também com o Judiciário, é fundamental no nosso objetivo de recompor a base fiscal do Estado. E ela tem se mostrado bem-sucedida. No primeiro semestre, nós já enviamos uma série de medidas, foram analisadas e várias delas aprovadas no Congresso Nacional, inclusive a reforma da tributação sobre o consumo, e como eu disse, não está aqui para aumentar a arrecadação, mas é uma reforma que estava sendo discutida há 30 anos e finalmente avançou e tem tudo para ser aprovada ainda esse ano. Ou seja, nós estamos muito confiantes que essa parceria vai prosseguir, nós vamos continuar corrigindo as distorções, promovendo a equidade e recuperando de forma estrutural a base fiscal do Estado. Agora, de fato, pode haver frustrações. Mesmo aprovando 100% da agenda, é possível que haja frustrações. Por isso que nós temos uma série de instrumentos de gestão fiscal previstos para que nós consigamos manejar o resultado fiscal de forma que ele fique próximo a zero, que é dentro das bandas de 0,25 previstas no arcabouço. Quais são esses instrumentos? Bom, nós temos logo de princípio a própria margem prevista no arcabouço, mas mais do que isso, nós temos medidas de arrecadação que não estão previstas no PLOA. Por exemplo, os ganhos de arrecadação da discussão de preços de transferências não foi incluído no PLOA. E alguns chegam a falar que isso pode gerar em torno de 15, 20 bilhões de reais, certo? Também tem o fato de que, via de regra, o orçamento ele não é 100% executado. Você tem trilhões ali previstos no orçamento e, geralmente, nos últimos anos, uma média de 20, 22 bilhões acabam não sendo executados ao final do período. Ou seja, isso é mais uma margem. Eu acrescentaria mais uma. O orçamento ele foi feito num momento em que a grade de parâmetros, ou seja, as bases da projeção macroeconômica, estavam prevendo não só um crescimento um pouco mais baixo, mas também uma inflação no atacado, IGPDI, um pouco mais baixo para o ano que vem. Como o IGPDI está caindo muito esse ano, está com uma inflação muito forte, isso está puxando inclusive para baixo a arrecadação desse ano, é provável que no ano que vem ele se recupere um pouco mais, o que tende a puxar para cima a arrecadação do ano que vem, que também facilita você obter o resultado primário zero. Ou seja, tem vários instrumentos e um deles, evidentemente, é a própria previsão de contingenciamento. É um instrumento possível que pode ser utilizado. Então, nós temos aí um colchão, digamos assim, um espaço para gerenciar esse resultado primário zero que, como eu disse, com a colaboração do Congresso do Judiciário, nós acreditamos que nós vamos avançar na agenda, ela vai entregar boa parte do que nós nos propomos e, caso necessário, nós usaremos os instrumentos para alcançar o déficit que nós estamos almejando no ano que vem. Secretário, nosso tempo já está acabando, mas eu preciso fazer uma pergunta, eu vou ter que pedir para o senhor ser bastante sucinto. Eu não ouvi o senhor falar sobre corte de gastos, corte de despesas estruturais, de preferência. Bom, duas coisas que precisam ser ditas aqui, Thaís. Primeiro, o crescimento das despesas está, obviamente, limitado pelo próprio regime fiscal. Ou seja, o regime fiscal já é uma medida, a mais importante, eu diria, de contenção do crescimento das despesas. Agora, é evidente que você pode avaliar as despesas já existentes e falar, essa despesa é mais meritória, essa despesa é menos meritória, ela precisa ser ou reformada ou cortada. E isso tem um trabalho intenso sendo feito no Ministério do Planejamento, em parceria com a Fazenda, de avaliação de políticas públicas, exatamente para falar onde vale a pena gastar mais, onde vale a pena gastar menos. Você avalia a política, o seu impacto e faz essa colocação. Por fim, Thaís, eu gostaria de salientar uma coisa muito importante. Para nós economistas, gasto tributário, esse conjunto de isenções, de exonerações, nós chamamos de gasto tributário. Ele também é gasto. Então, quando nós estamos combatendo e revertendo gastos tributários, nós estamos cortando gastos. Gastos que geram pouco crescimento, não distribuem renda e nós estamos cortando esses gastos para preservar os gastos sociais e investimento, que são os que dinamizam mais a economia. Então, nós estamos sim de olho nessa agenda do gasto com essas três medidas.
Tá certo. Conversamos com o secretário Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigada, uma boa noite para o senhor. Obrigada, Renata Agostini. Obrigado, eu que agradeço.